Tô me sentindo uma repórter. Ai, meu Deus. Oi? Tá bom. Tá gostando? Cadê o povo? Eu agora nem sei mais como convidar. Eu acho que só dá pra convidar no YouTube e no Instagram. Deixa eu ver o povo, deixa eu ver o povo entrar pra gente começar. A pessoa agora tem mesa. A pessoa agora tem mesa e highlight. Olha, Paula foi a primeira a entrar. Que uma amiga minha hoje me perguntou: Manu, você tem um highlight? Eu quero lhe dar um highlight de presente. Aí eu disse: eu tenho, mas até hoje eu não tive coragem de botar. Isso é preguiça. Aê, Paula, Vinícius, boa noite. Boa noite, Márcia. Eu tô me sentindo uma repórter, porque agora a pessoa tem mesa e agora a pessoa tem highlight. Chique demais! Chique no último. É mole. Deixa eu botar minha canetinha pra vocês verem. Olha o que faço, ó. Eu sou retada. A pessoa faz tudo na vida. É, minha filha. Muito chique mesmo. Tô me sentindo uma repórter, né? Não dá pra ficar mais agora sambando, fazendo, acontecendo. Porque agora tem mesa. Ai, essa Manu tá demais, hein? Vamos esperar só mais 2 minutinhos esse povo entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Nunca mais tinha feito uma live aqui no Facebook, né? Agora eu posso me apoiar, posso mostrar a vocês. Olha que livro massa. O Levante dos Nossos Filhos. Aí, quem quiser comprar, eu comprei no CPA, viu? O CPA Território Africano, lá no Instagram. Comprei esse. Comprei a autobiografia de Malcolm. E comprei, ó, Stockley de... Eu acho que é assim que fala, né? De Kwame Ture. Tem outros, mas aqui não. Aqui na minha mesa não tem, não. Na minha mesa tem esses. Tem outros 2 aqui que não é do assunto, não é pra gente, né? Mas eu tenho bastante livro já. Tô comprando, montando minha biblioteca. Obrigado. Ô, Paula, obrigada pelo carinho, viu? Boa noite, Morena. A gente vai fazer... Eu disse que a live era surpresa porque é assim... eu tô estudando bastante esses dias. E eu tô estudando com... as coisas da Blackflix, os documentários, para aprender, né? Inclusive, a live de hoje fala assim. Oh, primeira vez na live, que bom! Seja bem-vinda, viu? Espero que você aprenda bastante, que a gente troque bastante aqui, né? Aí eu tô estudando bastante, não tô lendo tanto, estou estudando mais os documentários, né? Que demanda um tempo, porque eu não sei falar inglês, então eu tô legendado os documentários, então eu levo tempo assistindo, pausando, escrevendo. E aí eu assisti ontem duas falas de Garvey no canal Oxum. Eu já indiquei para vocês o Oxum, né? OSH1 lá no YouTube. E essas duas falas de Garvey falam sobre o conhecimento de si. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o conhecimento de si, o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento daquilo que nós somos, de onde viemos, da nossa cultura. Boa noite, Flávia, Cremilda, boa noite, Lice.
Eu só chamo de Auré, mas no Face ela tá como Lice, né? Então, a imagem tá boa, gente, porque é a primeira vez que eu uso esse negócio, viu? Tá melhor do que antes das outras lives? Eu espero que esteja. Porque comprei esse negócio para otimizar a minha imagem para vocês receberem de uma forma mais mais precisa, né? Que fica uma coisa mais harmônica. Principalmente porque eu só faço live à noite, né? E aí o brilho é muito menor. Aí comprei esse negócio para poder melhorar a situação. Beijo, Paulo. Ah, então tá bom. Obrigada. Então vamos começar, né? Já deu os 8h07. Vamos começar a live sobre o conhecimento de si. O conhecimento de si é aquilo que todo povo faz para manter o sentimento de nacionalismo, para que seus cidadãos tenham orgulho do que são, de onde vieram, né? A gente vem falando sobre isso em algumas lives, mas Marcos Garvey, ele é muito taxativo nesse assunto, né? Que o conhecimento de si é aquilo que vai nos levar ao caminho da emancipação africana. E boa noite, Ricardo. A gente vem falando sobre isso aqui. Eu sempre digo para vocês aquela frase de James Small que diz, na verdade a frase não é dele, mas é ele quem fala no documentário sobre o Vodun, e ele diz que a gente... Boa noite, Jana. Ele diz que a nossa primeira batalha a ser vencida é a batalha cultural, que não adianta vencer batalha política, batalha econômica, se nós não vencermos a batalha cultural. E aí é sobre isso que a gente está falando, porque o conhecimento de si é justamente saber de onde você veio, conhecer a sua história, a sua cultura, porque um povo que não tem história, ele não vai ter orgulho de si, né? Ele não vai ter autonomia, ele não vai conseguir trabalhar em prol do seu povo. Ele vai viver sempre à mercê de um outro povo. Ele vai ter uma identidade sempre atrelada a um outro povo que não é o seu. Entendeu? Então eu anotei algumas falas e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vocês vão comentando aí também pra gente enriquecer a live, né? Se você for a outro país, verá que toda pessoa sabe o quanto sua nação é importante, o que tem de bom, sua história, suas conquistas, seus costumes. Eles têm orgulho de ser daquele país. Eles vão dizer que eles vão citar coisas importantes que aquele país fez, né? Todo cidadão de qualquer país, ainda que você conheça ele fora do país dele, ele vai falar do país dele com orgulho, né? Nós não sabemos nada de nós. E por isso somos um povo dividido, que temos preconceito uns com os outros, desconfiamos uns dos outros e fazemos mal uns aos outros. O resultado é que, enquanto outras raças progridem com o seu nacionalismo, nós estamos brigando. Pessoas de outras raças ficam juntas e morrem juntas, porque isso faz parte da natureza. Veja bem, ele diz que tudo ele fala da natureza, que isso é natural, que isso faz parte da natureza, conhecer a si mesmo, conhecer a natureza de si mesmo, e através disso aí lutar e conquistar. E aí ele fala que enquanto outros povos estão com esse conhecimento de si, com esse orgulho de quem é, nós estamos brigando entre nós. Nós estamos com malícia com os nossos. Eu quero que isso fique bem entendido, porque eu não estou falando de você brigar com aquele negresco descarado que vende a nossa história, que vende o nosso povo pro branco. Aquele que trabalha na Globo, aquele que trabalha para o Estado, para a direita e para a esquerda, vendendo pauta racial. Eu estou falando do povo preto, esse que aquele que tem consciência e aquele que nunca teve acesso, entendeu? A gente anda o tempo todo, nos digladiando entre nós,
enquanto o resultado é que as outras nações estão aí, ó, crescendo e progredindo, né? Porque eles não se dividem. Isso está em todo o sistema espiritual. Você sabe que diz que um povo dividido não vai para canto nenhum. É isso? Oi, ideia! Vamos lá. Por isso, precisamos de conhecimento sobre nós mesmos, para entendermos que a natureza nos fez iguais a todos os outros homens, com a mesma fisiologia. Ninguém nasceu superior e ninguém é Deus, mas eles têm conhecimento do que são e percebem suas habilidades e usam para conquistar. A gente sabe que o fato de nós não termos conhecimento de nós mesmos é resultado do colonialismo, né? A gente sabe que eles nos tiraram o nosso nome, o direito de exercer a nossa espiritualidade, o direito de viver a nossa cultura, né? A gente sabe que para manter a nossa espiritualidade teve que haver sincretismo, né? Teve que haver vários malabarismos para que a gente conseguisse manter aquilo que é nosso vivo, né? Eu sempre falo da série Raízes, né? Onde Kunta Kinte foi obrigado, foi violentado até abrir mão do próprio nome. Inclusive hoje eu escolhi o meu nome. Não sei se vocês já viram um texto aqui na Papo de Preto e no meu perfil do Facebook e no perfil do Instagram. Tá lá a escolha do meu nome africano, Manu Vodun Daha Ngozi, né? O Manu significa segundo filho em Gana, e na Índia significa sábio, né? Como já era um apelido, eu mantive. Aí o Vodun Daha, esse mesmo James Ismail que fala, que significa no Togo, a essência de Deus, a essência da natureza de Deus em nós, Deus está em mim. E o Ngozi significa bênção em egípcio. E eu soube que em Swahili significa perigosa, então vai pra lá que vai. Não é não? É pra lá que vai. Então, hoje a gente tá tendo essa oportunidade de resgatar. A gente só não faz se não quiser. Claro que a gente não vai fazer no documento, porque infelizmente nós não estamos no nosso lar. Nós não estamos no continente africano. Nós estamos, infelizmente, nessa diáspora desgraçada que mata a gente todos os dias. Mas a gente já pode usar como nome social. Tanta gente usa tanto nome desgraçado aí como nome social, né? A gente vê os vereadores, Vado Mal Assombrado, Tieron, né? A gente vê Xuxa, tanta gente usando o nome social. A gente pode escolher o nosso nome social africano, né? E esse é o nome que eu escolhi pra mim, Manu Vodun Daha Ngozi, né? Perigosa, né? Demais. Até parece. Eu sou muito fofa, gente. Então, e aí ele lutou tanto para manter esse nome, foi violentado, quando não suportou mais, aceitou usar o nome na frente do homem branco, mas dentro da sua família, da sua comunidade, todo mundo sabia que ele era Kunta Kinte, filho de Omoro Kinte. Então ele não se permitiu perder isso, porque isso é que dá poder para você realizar as coisas, você ter certeza do seu nome, de onde você veio, qual é a sua cultura, qual é a sua espiritualidade, né? Então é sobre isso que Garvey está falando, que os homens brancos, os homens de outras etnias, eles sabem, eles conhecem a natureza de si, eles sabem sobre si e eles usam as suas habilidades para conquistar. E nós perdemos essa autoestima, nós atrelamos a nossa autoestima ao branco, nós não conhecemos sobre nós e a gente se diminui. A gente começa a achar que nós não somos capazes de fazer as coisas. Quantas vezes eu faço vídeos aqui, posto aqui no Face, ou posto no YouTube, ou no Instagram, e eu ouço comentários de pessoas que dizem assim:
mas a gente vai fazer como? Se tudo é do branco? Como é que a gente vai trabalhar se não for pro branco? Como é que a gente vai estudar se não for no espaço branco? Como é que a gente vai comprar se não for... Aí, gente, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas é para você entender como a gente se dispõe a viver como se dependêssemos do branco em tudo. E a gente não pensa fora disso, que se outros povos conseguem viver com autonomia, com liberdade, emancipados, a gente também pode. Porque Garvey diz assim, eles não nasceram superiores, eles não nasceram com os pés para trás, com as mãos para trás, não tem nada de diferente, eles não são deuses. Então, se eles fizeram, nós também podemos fazer. E a gente precisa entender isso. Entendeu? Só que eles conhecem sobre si. E o conhecimento de si mesmo, para nós, nos foi negado, nos foi retirado. Mas não é mais tempo para isso, né? Então, nossa falta de conhecimento de nós mesmos nos faz enxergar valor apenas nos brancos. Escolhemos servir aos brancos e sermos a diversão do branco. Mas se temos mãos, pés, inteligências iguais, por que não usar para conhecer a própria alma e aprender a discernir entre o bem e o mal, para viver em harmonia uns com os outros e obter o melhor da vida? E aí ele diz, eu escolho usar minha inteligência e nunca me sentir menor, lutar e conquistar tudo, lutar e conquistar tudo que aprendi, usarei pelo meu povo. Veja bem como ele fala. A gente precisa aprender mais sobre nós. Oi, Pati, né? Obter conhecimento de si mesmo para vivermos em harmonia é a primeira coisa que a gente precisa. É conseguir agregar o maior número de irmãos possível dentro dessa luta. Porque a gente sabe que um pode até fazer, mas 2, 3, 4, 5, 10, 20 faz muito mais. Entendeu? E a gente, a partir dessa união, a gente pode ter o melhor da vida. O melhor para o nosso povo. E aí ele diz que tudo que ele aprendeu, toda a educação que ele teve, de qualquer tipo, ele usa em favor do povo dele. E ele ainda diz mais, o dia que vocês me virem abandonar o meu povo, eu quero que Deus tire minha vida. Né? Garvey, ele passou a vida inteira vivendo em função do nosso povo, do povo preto, da emancipação de África, da elevação de África. E nós precisamos também, assim como ele, que ele diz, nesse mesmo documentário, ele diz que ele virá como uma tempestade, como uma peste, como algo sobrenatural, alguma coisa, essas manifestações da natureza, né? Que a gente vem e que ele vem nessas manifestações, seja lá como for, ele virá, né? Para poder, que ele diz que se em vida ele já é o que é, em morte ele será o terror dos seus inimigos. Então, por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que deixou um legado. E ele sabe que a partir dele, outros pretos estão buscando esse conhecimento de si, estão buscando esse conhecimento da natureza, estão buscando trazer esse orgulho de ser africano, esse orgulho de fazer parte de um povo retado, que tem uma história maravilhosa, que foi plagiada e foi roubada, foi interrompida, não é isso? Então, através de nós é que Garvey volta para concluir esse trabalho. A gente precisa se colocar nesse lugar, né? Ouvir esse legado e continuar, porque a gente passou muito tempo ignorante, muito tempo sem saber sobre nós, sobre Garvey, que, gente, cada vez que eu ouço Garvey eu fico assim maravilhada. Como é que pode eu ter passado minha vida inteira, quase 40 anos, sem saber quem era esse cara?
É muito triste, mas por que eles fazem isso? Por que eles nos negam? Porque eles precisam que a gente não tenha conhecimento de nós mesmos. Eles precisam que a gente tenha uma identidade atrelada ao branco. Entendeu? E a gente é que tem que correr atrás. A gente tem que pensar dessa forma como ele diz. Você não tem inteligência, você não tem 2 pés, 2 mãos, você não tem habilidades. Vá conhecer, vá juntar seus irmãos e vá lutar, vá conquistar. Entendeu? A gente precisa ter esse senso de orgulho e de urgência na luta. Urgência. E aí ele vem. Conhecimento de si mesmo é passar a enxergar o mundo sob uma ótica africana. Exatamente, Lice. Conhecimento é poder. Né? O conhecimento de si mesmo faz com que a gente enxergue as coisas sob uma ótica africana. Que susto! Porque tudo que a gente conhece é sob uma ótica branca. A noção que a gente tem de família fragmentada é uma noção branca, sabe? Eu lembro de uma vez que eu fui para São Paulo e uma pseudo-amiga, eu conversando e dizendo que eu queria ter outro filho, ela disse assim... É sim, Ricardo, de pé, raça poderosa. Ela disse assim pra mim: você quer outro filho pra quê? Se você não cria os que você tem. Por quê? Porque tem a mente embranquecida. Porque assim, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Sou professora de coordenadora à noite. E tinha 2 filhos. E eu moro longe de minha família. Então, o que acontecia? Minha mãe é que criava meus filhos. E eu ficava com meus filhos em feriados, ou ia pra lá, ficava com ela nessas épocas de feriado, finais de semana, né? Ia dormir com ela de vez em quando. E essa era a relação que eu tinha com meu filho. Aí hoje, os 2 moram comigo, vamos dizer. Passam uma temporada fora, mas moram comigo. Mas ela disse isso porque ela não tem ideia da noção africana de comunidade. Porque no continente africano, se você ler O Espírito da Intimidade de Sobonfu Somé, que nós falamos naquela live de quarta-feira com o Sedon Roubé, lembra? Nesse livro mostra essa noção de comunidade, de que todos são educadores das crianças. Não é só quem pariu, não é só o pai, é a comunidade. Inclusive tem um ditado africano que diz que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança, não é isso? Então toda a noção que a gente tem de vida, de política, de economia, tem uma ótica branca, né? É por isso que quando a gente diz assim, eu não sou de esquerda, aí as pessoas já acham que você é de direita. E quando você diz, não sou de esquerda nem de direita, as pessoas acham que você está em cima do muro. Porque as pessoas só têm uma noção de política branca. E aí eu digo, você não entende que eu não preciso ser de uma ideologia branca para ser política. Minha política é preta, é pela emancipação do meu povo, é pelo povo preto, é o nacionalismo preto. É por isso que eu durmo, acordo, estudo, para poder ajudar o meu povo a chegar nesse nível de conhecimento de si, para criar esse Estado africano, sabe? E aí a gente precisa de conhecimento de si mesmo para parar com esses paradigmas que nós aprendemos a vida inteira e que nos ensina a viver uma vida branca, sabe? Que nos ensina a não amar o homem preto e a achar que o homem branco é melhor. Esse homem branco que não tem nenhum terço dos problemas que nós temos, que o nosso povo tem. É esse paradigma branco que nos ensina a nos dividir e achar que mulher preta é a base da pirâmide, que o homem preto é um desgraçado, né? A se dividir em gênero, lutando cada um no seu cada qual, LGBT de um lado, mulher do outro, homem do outro, em vez de se juntar como raça, como povo e lutar todo mundo junto, sabe? Então a gente precisa quebrar esse paradigma branco, parar de olhar com o olhar branco, e a gente só vai fazer isso com conhecimento de nós mesmos. A gente só vai fazer isso conhecendo
Essa noção de comunidade que a gente fala, que está no livro do Sobon Fussomé, é preciso conhecer. É preciso conhecer essa política dentro de uma perspectiva preta. Infelizmente, a gente não consegue aprender nada útil sobre o nosso povo na escola. Pelo menos na minha época era assim. Continua. Mas por que você não aprende? Nós falamos sobre isso na outra live. Porque seja a escola pública, privada ou de ensino superior, essa escola tem um currículo branco. Sabe? Nós estamos envoltos numa sociedade que exalta o branco em todos os aspectos. As datas comemorativas são brancas, as instituições públicas, além de serem brancas, você vai chegar lá e vai ver ícones do cristianismo, símbolos do cristianismo. A educação infantil, ela é toda girada em torno do cristianismo, sabe? Então a gente vive dentro dessa bolha branca. Agora, quando a gente tem conhecimento de nós mesmos, isso acaba. Então a gente precisa entender o seguinte: na escola não vai ter. O que a gente vai fazer? Vai ficar dando desculpa porque na escola não tem? A gente vai buscar. Como é que Garvey disse? Você não tem mão, não tem pé, não tem inteligência? Busque aprender. Entendeu? Como é que John Henry Clarke falou? Eu fiz mestrado e doutorado, mas a minha educação não vem daí. Minha educação vem das bibliotecas públicas e de sebos muito bem escolhidos. Porque ele entendeu que ele tinha uma história que foi negada. Quando ele perguntou onde eu posso achar conteúdos que falem sobre a minha história, a um advogado branco para quem ele trabalhava, o advogado branco disse: o seu povo não tem história. E ele não se conformou, sabe? Ele não se conformou e ele disse: não, eu vou buscar. E buscou e achou, e é o defensor do ensino independente, assim como eu digo a mesma coisa. Nós precisamos de um sistema de ensino independente. Nós precisamos estudar nossas coisas e ensinar as nossas coisas, sabe? Com certeza, Paty, o ensino continua branco. É por isso que eu não me vejo mais dentro de instituições brancas, nem para aprender e nem para ensinar. A gente precisa ver as coisas sobre a ótica, como é? Conhecimento de si mesmo é passar a enxergar o mundo sob uma ótica africana. A África é o nosso direcionamento. É para lá, é para essa África pré-colonial, antes da desgraça do Urugu chegar. É aí que a gente precisa focar. É saber como é que o nosso povo vê as coisas, sabe? E aí ele diz assim: se o homem branco enxerga Deus sob sua própria ótica, nós o enxergaremos sob nossa ótica. Eles lutam para ter um Canadá para os canadenses, uma América para os americanos, uma Inglaterra para os ingleses, né? Uma França para os franceses, uma Alemanha para os alemães. Então nós também nos levantaremos, ele diz aqui, levantaremos o clamor de África para os africanos. Não somos um povo sem país. Ou seja, nós não somos de lugar nenhum. Nós temos o nosso lar. Nós viemos de um lugar. Nós temos uma história. Nós temos uma cultura, espiritualidade própria, é nossa. Tudo que você aprender na diáspora, seja ela americana, inglesa, espanhola, francesa, alemã, nada disso é seu, nada disso é nosso. E todo esse conhecimento deles vão continuar nos deixando presos a eles. Esquerda e direita não estão nem aí para nós, a não ser que possam lucrar com nossas vitórias ou com certeza. Ai, menina, eu tava lendo um negócio de Malcolm hoje, ele falando assim, ó: o lobo e a raposa são diferentes, mas o apetite é o mesmo. O liberal branco posa de amigo do negro, estuda seu modo de viver, diferente do branco conservador.
A motivação do lobo e da raposa são as mesmas. Apenas seus métodos são diferentes. Tá vendo aí? Então, direita e esquerda é a mesma coisa. Eu queria ler um trecho desse documentário. Deixa eu ver o que foi que vocês escreveram aqui. Até isso foi negado a nosso povo, a dupla cidadania, com a destruição dos registros por Rui Barbosa. O continente mais rico em todos os sentidos possíveis, sim. E é por isso que eles não querem que a gente conheça. Porque se a gente começar a entender que tudo que há de bom nessa porra desse mundo foi o africano quem criou, o que é que você vai botar iPhone no lixo? Porque todo mundo diz assim, porque o criador do iPhone é branco e vocês usam iPhone. Ô, filho, a gente tinha direito de usar tudo que era de vocês se a gente quisesse, porque vocês roubaram tudo que era nosso. Tudo. Sabe? Se a Europa tem os filósofos, todos eles roubaram ideias que são nossas, que são africanas. Todos os museus da Europa têm itens roubados africanos. A Bíblia é toda plagiada da história de Cush e Kemet. Sabe? É a nossa história. Vão assistir. Eu vou disponibilizar aqui na página e no Instagram alguns documentários que falam sobre essa história de Kemet, que é muito bom. Oi, Sedom! Pensei que não vinha. Mateus! Ô, pegue água pra mamãe aqui, que a mamãe tá morrendo de sede. Misericórdia. Deixa... Normal. Aí eu vou ler aqui um trecho desse discurso de Garvey, que eu quero falar literalmente. Ele diz assim: vocês podem escravizar homens por mais de 300 anos, acorrentar seus pés, amarrar suas mãos, encarcerar seus corpos, mas você não pode acorrentar e aprisionar suas mentes. E aí ele conclama: ergam-se, homens pretos, posicionem-se, alcancem homens e mulheres pretas e absorvam todo o conhecimento da natureza para vocês. Retornem e conquistem tudo. Eles pensam em tanques e submarinos de guerra. E sabe o que nós pensamos? Isso é da nossa conta. Quando o homem adquirir conhecimento de si mesmo, ninguém sabe até onde podem ir. E aí ele fala para outros pretos: como você pode ser feliz vivendo no luxo e seu irmão vivendo na doença? Eu pergunto isso todos os dias para essa galera que tá na Globo, que tá se vendendo à direita e à esquerda. Como é que essa galera consegue ser feliz sabendo que a maioria do seu povo tá se lascando, tá ganhando menos de salário? Pera aí que eu vou querer mais. Eu gosto de água, viu? Era pra eu ter trazido, deixado aqui, mas eu não me lembrei. Isso, o metal que faz smartphone vem do Congo. Pois é. A gente sabe que eles saqueiam o continente africano até hoje. Tiram tudo que é de bom, sabe? Porque as lideranças africanas hoje, apesar de serem pretas, são vendidos aos brancos, sabe? São tudo traidor. É isso. É isso que eu tô falando. Como é que você tem uma casa avaliada em 6 milhões, sendo preto, e você consegue dormir em paz sabendo que a maioria do seu povo tá se lascando? Como é que os pretos americanos têm uma economia fortíssima e não consegue fazer nada pela emancipação do seu povo? Faz uma doação aqui, outra doação ali, e não adianta você doar para uma ONG, porque ONG tá na mão de branco, sabe? E eles vão direcionar aquela verba para onde eles querem. E outra coisa, por mais que eles construam escolas, hospitais, vai ser sempre girando em torno do branco, e essas pessoas que ali estão vão ficar
achando que não tem nenhum tipo de autonomia, não pode construir nada se não for com o branco na frente, sabe? E é isso que a gente precisa entender. E aí ele termina não, porque esse documentário é grande, tem mais coisas, eu anotei muita coisa, mas com uma coisa que a gente precisa, que pra mim é o último assunto desse tema, né? Devo ensinar o homem preto a enxergar a beleza em sua própria espécie, sua própria raça, e parar de branquear a pele e querer parecer o que não é. E aí eu anotei também o discurso de Malcolm, quando ele diz assim: quem te ensinou a odiar a sua cor, a cor da sua pele, né? Quem ensinou você a odiar a textura do seu cabelo, o formato do seu nariz e da sua boca? Quem te ensinou a odiar os seus? E aí ele diz, antes de perguntar quem nos ensinou a odiar os brancos, precisamos perguntar quem ensinou você a odiar o que Deus te fez. Garvey fala: devo ensinar o homem preto a enxergar a beleza de sua própria espécie e parar de branquear a sua pele e querer parecer o que não é. E Malcolm pergunta: quem te ensinou a odiar o que Deus te fez? Né? E aí diz que esse era um assunto... há dentro de nós um desejo de ser amado pelos brancos. E Malcolm, ele abordava esse assunto o tempo inteiro e sabia que esse assunto tinha um custo, que era o custo de morte, porque as pessoas estão tão acostumadas a viver debaixo desse paradigma de amar o branco, de viver em torno do branco, que não consegue ver para além disso. Repare, quando você... eu estava num grupo chamado Beleza Negra e um branco foi lá pedir para a esposa dele voltar. A esposa é preta. E aí eu coloquei assim: tomara que ela arrume um preto e não volte mais para você. Tomara que ela tome consciência. Ele não me disse nada, mas os pretos tá tão atrelado ao branco, a sua identidade, que eles é que foram defender o rapaz branco e dizer que isso era racismo reverso, que a gente não tem que ter preconceito com as outras raças, que a gente está ficando igual a eles, e que isso e que aquilo. Gente, é tanta falta de argumento. E eu ainda tenho uma certa paciência, porque eu sei que eu já estive nesse lugar. Entendeu? E aí eu fico, assim, triste por ver a quantidade de gente, nossa, que não tem o conhecimento de si, que não entende o porquê que as pessoas tendem a amar os brancos mais do que aos seus, tende a valorizar coisas brancas mais do que as nossas. Eu, em sala de aula, com meninos de 6 e 7 anos, eu perguntava na sala quem é a mais bonita da sala, sempre era a mais clara, de cabelo liso, de olhos claros. E aí eu questionava: e você não é bonita? Com as meninas que eram pretas, porque elas não conseguiam enxergar a beleza em si. Isso são crianças de 6 anos. Nessa idade, ela já tem a noção de que o branco é mais importante, é mais bonito, é mais inteligente. Quem é que ensina isso, gente? Eu não ouço MJ porque ele ficou branco. Isso pra mim é inadmissível. Sou fã de black music. Ah, tá. É babado. É babado. Mas é essa construção subjetiva que a gente tem a vida toda de querer ser branco, de querer amar o branco. A gente tem uma necessidade de ser amado pelo branco. É aquela coisa, sabe, é uma frase que eu sempre ouvi que dizia: a gente sempre quer ser curado porque nos feriu. Repare, o cara ou a mulher maltrata o parceiro, a parceira, e larga e vai embora. E a gente fica torcendo
que eles voltem e diga que nos ama e peça perdão, porque a gente quer que quem nos feriu nos cure. Esse é o mesmo sentimento. Eu não tô mais nessa não, viu? Eu sou o tipo de pessoa que mando vazar, mando a cara do caralho, sabe? Eu sou uma gordosada, eu me amo, não tô nem aí, sabe? Mas eu tô falando isso para relacionar com essa necessidade que a gente tem de ser amado pelo branco, de ser visto, de ser validado pelo branco. É esse sentimento, sabe? O branco te violenta todos os dias, te maltrata, acaba com sua vida, se beneficia do racismo e você ainda quer que ele olhe para você e veja você como uma pessoa diferenciada, que ele ama. Você é tão ignorante que você não pensa que ser um negro diferenciado é uma desgraça. Porque o cara pode te ver como diferenciada, a mulher pode te ver como diferenciada, mas ela continua sendo racista. Ela continua não gostando do seu povo, sabe? Eu lembro que teve uma treta na internet de uma mulher branca com uma mulher preta, e essa mulher branca era casada com um homem preto. E ela discutindo com a outra, e a outra dizendo que ela não devia estar com homem preto, que isso, que aquilo, uma menina africana, eu lembro. E ela disse assim, gente, eu nunca me esqueço disso. Ela disse, o meu marido preto tem nojo de... Não vou falar a palavra para a live não cair. De nananã preta. Vocês já entenderam. Disse pra ela que o marido dela tinha nojo de mulher preta. E o marido dela é preto. Olha que desgraça. Essa mulher, porque tá com um homem preto, deixou de ser racista? Não, ela é racista. E ela faz questão de mostrar isso. Sabe por quê? Porque o idiota preto tá com ela. Ninguém é racista até ser confrontado por um preto. Exatamente. Exatamente. Hoje eu postei um vídeo de uma loira aí da esquerda que fica fazendo paródia, né? E ela falando que tinha que ir mesmo pra festa e não sei o quê, que se pegasse coronavírus, que... um monte de besteira. Aí a pessoa disse, eu chamei ela de ridícula, aí uma pessoa disse assim, mas isso é uma paródia, Manu. Ela tá falando isso pra poder denunciar as pessoas que fazem isso. Eu disse, não deixou de ser uma branca oportunista, esquerdista, descarada. Sabe por quê? Porque abrir mão dos privilégios ninguém quer. Eles querem até ter o privilégio de estar em grupo de preto e de se exibir para preto e de ser amado por preto. Porque quando você chega nesses grupos de preto, tem um monte de mulher branca ou de homem branco se aparecendo e dizendo que gosta de preto. E aí os abestalhados se arreganham, sabe? Se arreganha e fica assim, você mora onde? E que não sei o quê. Olha eu aqui. Sabe, fica se colocando na vitrine. Me olhe. Aí eu aqui, me leve. Os homens principalmente. Eu digo, gente, é muito bizarro como a gente vive em torno deles. Mas a gente vive em torno deles justamente porque a gente não tem esse conhecimento de nós mesmos. A gente não tem esse orgulho de ser quem somos. Nós não temos esse orgulho de ter vindo dessa África maravilhosa. A gente tem uma visão, Malcolm diz isso, que eles pintaram a África de uma forma negativa. Para quê? Para que os nossos olhassem para a África e não tivessem orgulho, não quisessem fazer parte daquilo. Minha filha, quando tinha 6 anos, chegou da escola chorando, querendo ser branca, de cabelo liso. Eu conversei com ela e hoje ela é uma outra menina. Rapaz, o que eu tenho de história dessa? De colegas que pede ajuda, que a filha não quer alisar o cabelo, e que não quer usar o cabelo black, que não quer usar trança, que tem vergonha, que isso, que aquilo. Gente, é justamente por isso. E a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Não é só falar sobre isso. Olha o que Garvey disse. Aprenda sobre si mesmo, junte o seu povo e lute para conquistar. A gente precisa pensar em fazer um caminho diferente para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de si mesmo, sabe? Um vai fazer uma escola preta, outros vai fazer como o Rogério, um audiovisual preto, outros vai dispor de livros como
o Identidade África de Sedon Rumbé, para as pessoas conhecerem, baixarem o livro. Não pode comprar, baixa o livro para poder ler. Né? Outros vai fazer live como eu faço, como outras páginas fazem, né? Outros vai ensinar coisas da nossa cultura, vai ensinar capoeira, vai ensinar maracatu, vai ensinar maculelê, vai ensinar dança africana, sabe? Outros vão ensinar língua africana. Eu agora tô doida que meu livro chegue para ficar ousada. Eu comprei 2 livros de Quimbondo, né? De um professor que eu já tomei aula. E para poder ensinar para os meus alunos, sabe? Mas a gente precisa usar as nossas habilidades, ou fazer como os AUS, que tem a Blackflix, né? Que traduz... Ai, obrigado, Vilma. Né? Que traduz documentários, filmes, que traduz livros também, né? Porque tem livros que estão em outras línguas, a gente não sabe, e aí esse papel de quem traduz é muito importante também. A gente precisa aproximar esse conhecimento do adulto para uma linguagem que a criança entenda, para que essas crianças já cresçam uma geração mais forte, com mais conhecimento de si mesma. Aí ninguém segura a gente. A gente não pode deixar isso se perder. Eu também. Eu estou saindo de várias páginas da religião africana com pessoas brancas sendo os protagonistas. Mas é isso, é outra coisa que se perdeu. Foi a espiritualidade africana. Você vai em vários terreiros e é muito sincretizado. Eu admiro muito o terreiro de meu filho, porque o babalorixá dele é muito centrado, estuda bastante, e o terreiro dele não é sincretizado. Você não vai ver imagem de Iemanjá Branca, você não vai ver imagem de Santo Antônio, você não vai ver nada disso. É um terreiro assim que eu tenho verdadeira admiração, sabe? Muito bom. Os racistas sempre tentam se justificar usando um parente ou um amigo que supostamente concordam com o jeito deles serem como parâmetro para julgar correto o que eles chamam de opinião. A questão é que o preto que está dentro dessa família branca, eles sempre se adequam, né? Não é o branco que se ajusta ao preto, é o preto que se ajusta, porque o preto ele sente tanto que precisa do amor do branco que ele faz qualquer coisa para estar ali, e ele acha que aquele branco é um troféu. O que eu já vi de homem preto ter 2, 3 empregos para poder bancar uma mulher branca, sabe? E isso deve ter também de mulher preta também. É muita ousadia branco achar que domina a nossa espiritualidade, com certeza, mas também são os nossos que abrem a porta. Porque você vai ver muita gente preta dizendo que orixá não vê cor, entendeu? Quando aquele ordinário botou aquele vídeo, parecia uma música evangélica que ele botou nos orixás, que Ansan vai te abençoar. A maluquice, né? Porque orixá é tambor. O que acontece é que vários pretos me atacaram. Vários pretos me atacaram, me bloquearam, porque eles defenderam o direito que o branco tem de fazer isso, fazer remix de música evangélica com os orixás. Entendeu? Eles deturpam tudo e a gente deixa. Eles não têm dificuldade nenhuma em acessar nossas coisas. A porta do integracionismo é aberta por nós. Exatamente. A culpa é dos pretos. Entendeu? A culpa é dos pretos. Quando você vê Fernanda Lima fazendo amor e sexo e botando pautas pretas, quem está sentada lá falando disso? Djamila Ribeiro. Quando você vê Fátima Bernardes falando da nossa pauta, quem está sentado lá no banquinho? Vários pretos, já vi vários ali. Vejo assim na internet, porque eu não assisto televisão, né? Então somos nós quem abrimos a porta, né? Quando a gente tem
uma capoeira branca, um maracatu branco, quem é que abre? São os pretos, e geralmente os pretos de esquerda. Porque esses movimentos culturais todos que tem coisas pretas, é tudo cooptado pela esquerda e pelo feminismo. Quem é que permite? São os pretos. E nesse mesmo lugar, nesse mesmo documentário, o Garvey diz assim: todo preto, eu já falei isso várias vezes aqui, que leva você a depender de outra raça, é um preto que vai te escravizar. Então, essas pessoas não são inocentes. Elas estão levando o nosso povo a depender de outra raça. Vixe, tá muito rápido. Misericórdia. Os terreiros serão locais de conflitos intensos com a ascensão do nacionalismo preto. Esses terreiros estão sem força. Misericórdia, misericórdia. Vou tentar aqui ver. Estão sem força. Carlinhos Brau com a música com Débora Coco, nem sei quem é. Quem entrou no terreiro sugando nossa força, nosso segredo. Os terreiros serão locais de conflitos intensos com a ascensão do nacionalismo preto. Vai ser mesmo. Minha filha, quando eu vejo gente me dizer, Manu, porque vai ter festa de São Jorge, não sei o que. Rapaz, eu não sou sincretizada, não. Eu não acredito. Pra mim é Ogum e acabou, sabe? Quando fala assim, porque as mulheres pretas no terreiro, não sei o que, rapaz, eu não sou feminista. Então eu vou pro terreiro, mas eu não deixo que a minha raça seja sincretizada. Eu não posso deixar. Então a gente precisa fazer esse enfrentamento. Vai doer? Vai. Mas se a gente quer chegar na emancipação, na criação do Estado africano, tem que ser assim. O preto, para entrar em espaços brancos, ralam, dão sangue, a vida, se estrepam todo para isso. Branco, para acessar espaço preto, não precisam se esforçar. Os pretos levam lá com direito a tapete vermelho. Nojo. É isso mesmo. Vocês lembram de essa Camila de Luca, né? Um episódio que eu vi postando na internet. A paciência que ela tinha para explicar para os brancos, sabe, sobre coisas pretas. Eu lembro da própria Lumena dizendo que, chamando o Lucas de zumbi. Você quer ser zumbi? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você. Mas quando foi para Fiuk, ela ouve, ela fica mansa, ela fala devagar. Porque a gente tem essa identidade atrelada ao branco, porque nós não temos conhecimento de nós mesmos. Entendeu? É por isso que a gente faz isso. Mas essa galera que tá lá na Globo, que tá lá na esquerda e na direita, eles estão pensando no próprio umbigo. Então deixa eles se lascarem pra lá. Nós precisamos pensar de forma diferente. Nós que não estamos lá e que entendemos que temos um propósito, temos uma missão enquanto pessoas pretas, que é de aprender, absorver a nossa cultura, a natureza africana e ensinar isso para os nossos e criar habilidades para fazer nossas coisas. A última coisa que ele diz nesse documentário, que ele fala veementemente, deixa eu ver se eu acho aqui para eu não falar. Se vocês não conseguem fazer o que outras nações e outras raças fizeram, então é melhor vocês morrerem. Então, isso é o que a gente precisa ter na cabeça. Outras nações não criaram seu próprio Estado, não criaram a sua própria política, a sua própria nação, com suas coisas, sua cultura, suas empresas, suas escolas. A gente pode fazer também. E se a gente não for capaz de fazer isso, é melhor morrer. Porque uma coisa é você ser como essa galera que tá aí junto com os brancos, que não quer fazer. Porque tem muito mais poder do que a gente, porque tem dinheiro. Não quer fazer, porque para eles estão confortável, estar naquele lugar e ter sua casa de 6 milhões e gozar de privilégio. E ficar fazendo entrevista com Xuxa, tentando pintar a imagem de Xuxa como não racista.
Eu queria ser preta. Ó, que raiva, que ódio. Sabe? A gente não tá desse lado. Eles querem ser assim. E eles poderiam fazer diferente. Mas a gente que não tem tanto, a gente pode fazer também. Sabe? A gente precisa sair da desculpa de dizer eu não consigo. Onde é que eu vou achar? Onde é que eu vou aprender? A gente busca. Sabe? A época de John Henry Clarke era muito mais difícil que a nossa e ele conseguiu aprender sobre sua cultura, sobre sua história, né? A época de Garvey era muito mais difícil, ele não tinha dinheiro e ele conseguiu levantar um povo com um sentimento de pertencimento à África e fazer com que esse povo compre a ideia, compre não, porque isso não é venda, mas entenda a ideia de ser africano e a urgência de fazer com que a África seja levada. E a Unia tinha mais de 6 milhões de pessoas no mundo, sabe? Então a gente tem condição de fazer. Pode não ser, você não ser rico, mas que a gente pode fazer, pode. E a gente precisa começar a ter coisas coisas nossas que tenham a nossa cara. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, Vilma Reis entrou na minha faculdade para fazer uma palestra sobre, não sei se foi violência contra a mulher, alguma coisa assim. Mas ela disse assim, que um menino preto, quando ele pega um caderno normal, um caderno, né? E que na capa tem pessoas brancas sorrindo, ele vai achar que aquilo é que é bom. Isso fica na subjetividade dele, entendeu? Quando ele assiste a propaganda da Sorriso, da Close-Up, e tem pessoas brancas, elas sorrindo com os dentes bem brancos, até parece, né? Porque eu vou lhe dizer, preto é que tem os dentes brancos, né? Quando ele vê a propaganda do perfume, me lembro da Jequiti, em que um casal tava assim, dançando, e aí beijando, e você sente que quem é digno de ser amado, de ser beijado, é o branco. Então a gente precisa criar esses espaços onde pessoas pretas vão ver pessoas pretas atuando, vão ver pessoas pretas vendendo produtos, vão ver produtos com a nossa cara preta, com a nossa história preta. A gente precisa dominar o mercado preto, nós, porque os brancos não brincam em serviço. Quando o povo começou a assumir cabelo crespo, o que aconteceu? As empresas de cosméticos brancas começaram a fazer produtos para cabelos crespos. Quem é que ganha? São os brancos. Então a gente precisa fazer produtos para cabelo crespo feito por pretos e que não tenha coisas que danifiquem o nosso cabelo. Sabe? Que não seja cheio de metal. E essas pessoas pretas precisam estar comprometidas com a comunidade para receber o nosso dinheiro. Porque eu também não quero dar dinheiro para um preto palmiteiro, para um preto que vai pegar o dinheiro e vai gastar passeando em Paris, um preto que vai gastar o dinheiro comendo em restaurante de rico e que não vai devolver esse dinheiro para a comunidade. Certo? Então a palavra de hoje é essa. Conheça sobre você, sobre a sua história, sobre a sua espiritualidade, sobre o seu povo. Traga mais gente, ensine isso. E vamos multiplicar isso. E vamos dominar aquilo que é nosso. Criar a nossa política, a nossa escola, a nossa economia. Sabe? Garvey, ele fala isso nesse documentário como um conclave, um chamamento. E é isso que a gente precisa fazer. Nós estamos sendo chamados para fazer isso e nós precisamos chamar outros também para fazer. Sabe? Crie espaços de debate na sua comunidade. Crie espaços de convivência de coisas pretas na sua comunidade. Sabe? A gente precisa dominar as nossas coisas para que o nosso povo pare de amar o branco e de querer parecer com o branco. Certo? Ai, obrigado, Pedro. Até quarta-feira, né? Nós vamos fazer outra live.
E quarta e quinta, né? Nós temos essa semana, todas as duas no Instagram. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado e que estejam sempre aqui. E chamem outros coleguinhas e curtam a Papo de Preto no YouTube, no Facebook, no Instagram e compartilhem os vídeos. Beijo! Poder para o povo preto!